Pronto, sejam então muito bem-vindos a este primeiro Lavorada Gente. Pretende ser um conjunto de tertúlias que vamos desenvolvendo ao longo do ano. Temos como objetivo fazer pelo menos 4 ao longo do ano, em que vamos falar deste mundo têxtil, desde a moda até ao artesanato, passando pela arte têxtil e por simples lavouradeiras como nós somos, que trabalhamos em casa os nossos projetos de tricô, de crochê, e que somos uma parte muito importante na divulgação deste saber fazer manual, que cada vez mais urge em falar dele, em pôr as pessoas a trabalhar com as mãos, a tentar ligar as pessoas à terra, porque são as mãos que nos ligam à terra e nos desligam do mundo virtual, que tem o seu lado bom, mas também tem o seu lado mau. Pronto, nós temos este papel como associação de lembrar as pessoas que as mãos são os nossos instrumentos valiosos e que nos fazem humanos. Numa época em que tanto se fala de inteligência artificial, de robôs, pronto, é esta ligação mãos-cérebros que nos torna humanos. E depois nesta comunidade que nós vamos criar aqui todos os meses, todas as semanas, criando esta comunidade de relações humanas, que também, estávamos a falar nisso, que também urge falar nisto na comunidade, viver em comunidade, partilhar ideias, de sermos uns para os outros. Aliás, eu acho que é a solução para a humanidade, é assumirmos de vez que nós somos um ser social e que temos que viver uns com os outros e uns para os outros. Mas isto são discussões muito amplas, mas estamos aqui para falar de têxtil, que é a nossa função como associação, e vamos começar pela moda. Vamos começar pela Susana Betancourt, que muito nos honra em estar aqui. Ela é uma designer de moda que começou precisamente, sem que ela soubesse, mas aos 4, 5 anos, quando a avó lhe ensinou a tricotar. Eu comecei no crochê primeiro. Crochê, sim. Começou com o crochê, depois com o tricô, e mal ela sabia que o seu futuro estaria... Que ia ser a minha vida. Que ia ser a tua vida. Ela traz-nos aqui umas apresentações. Vamos começar... Mas fala-nos um bocadinho de ti, como é que tu chegas ao mundo da moda, como é que uma menina dos Açores, não é? Que aprendeu a fazer crochê com a avó, como é que faz este percurso até chegar à moda Lisboa, Portugal Fashion, até às semanas da moda, como é que consegues trazer as malhas e os fios para a tua vida? Bem, então, acho que tudo começa com 2 pais maravilhosos que, na verdade, não barraram a minha maneira de ser. Vingaram bem com os 2 primeiros filhos, a terceira fui eu, já fui a artista. E na verdade eles nunca bloquearam nem a minha expressão, nem os meus hobbies, sempre motivaram para eles realmente acontecerem. Quando começaram a perceber nos Açores, porque eu aprendi, eu tinha todas as nossas férias, os meus pais eram açorianos e tinham vindo para o continente para estarem para conseguirem subir no seu nível de vida e conseguirem fazer as coisas que eles eram apaixonados. Começaram os 2 professores, a minha mãe é professora de matemática e o meu pai era professor de economia no ISEC, se não me engano, em Lisboa. E depois então, só ficando no continente é que eles iam ter as oportunidades que realmente tiveram. O meu pai depois foi subindo na banca e acabou bancário, diretor-geral, se não me engano. E se tivessem ficado nos Açores não tinham conseguido conquistar isso. Também a sua história de amor ao início eram com muitos contras, então o facto de ficarem em Lisboa conseguiam viver a sua história de amor e contradizer um bocadinho a família da minha mãe, portanto eles ainda são desse tempo à antiga, em que as famílias vinham de X sítios, não se podiam juntar com outras, e pronto, o meu pai nesse sentido era uma pessoa não grata. Entretanto já não era, como é óbvio, pronto, passado o tempo, mas no início da sua paixão tiveram esta dificuldade. E na verdade foram pais que sempre puxaram muito e acho que perceberam muito o meu ser artístico.
nos Açores, eles sendo açorianos, eles mandavam-nos para as etiquetas da TAP. Ai, estraguei o microfone, desculpa. Pronto, eles estragavam das etiquetas da TAP, eles mandavam-nos para os Açores e nós ficávamos lá os 3 meses do verão com a minha avó, que quem dizia que a minha avó era a minha bisavó Nini, que fazia colchas e todo o nosso enxoval que ela fez, dos seus 18 ou 20 e tal netos, acho que são 20 e tal, e ela fez cega, que aquilo era uma coisa incrível. Ela, com o tato e com os anos e anos de crochê, ela fez colchas e fez o nosso enxoval todo cego. E então eu fui aprendendo só a assistir, só a vê-la trabalhar. Portanto, ela ensinou-me a fazer o crochê e a minha avó, claro, porque aí já havia, ajudava-me também. Depois do crochê, nós tínhamos uma vida muito boa nos Açores, porque era a casa do lado dos avós da minha mãe, assim, e aquilo era tipo um largo, nas Furnas, e do lado do meu pai é do outro lado. Então nós passávamos a vida entre o lado dos primos e o lado dos outros, e do outro lado estava a minha madrinha que tricotava, fazia montes de coisas. Ela era enfermeira, mas no entanto estava sempre a tricotar. A parte das malhas, do tricô, eu aprendi com a minha madrinha a fazer as invenções. E depois foi na parte já em casa, com o desejo de quero fazer isto para mim porque não estou a encontrar exatamente como eu quero. E então entrei pelas costuras, pelo tricô, comecei a fazer coisas para mim, ou porque queria um top que não tivesse costuras, ou qualquer coisa. Queria lançar um desafio qualquer no meu cérebro e lá ia eu e tentava fazer sozinha, sem instruções, sem nada. Durante muitos anos eu achei que ia para a bióloga marinha, até eu andei muito perdida na vida e fiz aqueles testes psicotécnicos. Eu acho que aquilo ajudou zero, não sei se ultimamente o pessoal tem ido fazer aquilo, mas a mim nada que assustou, e dizia que eu ia para a bióloga marinha, pronto. Verdade, gosto muito de animais, sim, era apaixonada por orcas, mas não fazia sentido. Então, na verdade, achando que ia ser bióloga marinha ou psicóloga, isso acho que ainda posso fazer no meu terceiro ato. Acho que não é possível, quando me formava, tirar outro curso e fico psicóloga, parece-me possível. Nos Açores já, se assim fosse possível. E estava em ciências, estava muito, muito infeliz e comecei a ficar com uma depressão aos 14, 15 anos, naquele processo do 10º, 11º, 12º, e é aí que eu tive pais incríveis. Mais do que realmente motivarem nas férias, me dizerem, o meu pai é que pegava em mim quase todos os dias, eu tinha uma tiazinha na Maia, que é outra terra lá nos Açores, lá em São Miguel, e ele pegava em mim para ir passar uns dias com a minha tiazinha, Mariazinha, ela era artesã. O trabalho dela, da vida dela, era artesã, era muito moderna para o seu tempo, só se casou aos 40 e tal anos, porque não queria nenhum homem que lhe afastasse dos seus labores e da sua carreira. Era uma singer lady, portanto era daquelas senhoras que quando se fazia máquinas de malhas, ela dava o curso das máquinas de malhas na loja, no ateliê da Singer. E a nível de costura também foi muito inovadora, agora já é tudo super computurizado, mas na altura haviam aqueles discos na máquina de costura Oliva, que eram os discos de bordar, e ela pegou nos bordados todos e nos crochê todos, porque as ilhas têm todos bordados ligeiramente diferentes, as 9 ilhas, e ela pegou e fez uma exposição com os bordados todos das 9 ilhas, naquela altura super moderno, transformado com os discos da Oliva. Então consegui fazer uma espécie daqueles bordados, mas tudo à máquina. Era um pouco mais rápido, mas era muito manual, lá mesmo, está-se ali na máquina mesmo a fazer o bordado. Pronto, já ela era muito avançada e eu acabava por passar muitos dias com ela, e o meu pai ia buscar de um lado ao outro e dizia, não, é com ela que vais aprender. E aí já foi os bordados, as escamas, bordados a ouro, as capas do seu Santo Cristo, e aí é que já comecei a ficar mais profissional dentro do meu não profissionalismo, porque ela que era a profissional como ela. Pronto, e foi aí que os labores entraram na minha vida e ficaram para sempre. E quando estava eu em ciências, até tinha boas notas, mas estava miserável, estava sempre com 7 pedras na mão, estava sempre em picos de stress, adolescência muito difícil, espero que não aconteça com ninguém, e muito difícil para a minha família também, coitado, porque eu estava a tentar lutar aquilo que não estava, a tentar ser aquilo que não era, não é? Conclusão, foi aí que a minha mãe muito linda, faltei 2 dias à escola por recomendação dela, fomos para a praia, fomos falar até descortinar onde é que está a minha filha. Era esta a questão dela, na verdade, que é onde é que está a minha filha, eu conheço-te, tu não és esta, vamos cá ver onde é que ela foi parar. E pronto, e percebemos então que eu tinha que ir, que realmente o que eu queria era artes. Mudei para artes, não perdi ano nenhum porque até tinha boas notas, então fiz artes e ciências ao mesmo tempo. E depois, então, pronto, gostas de artes, tá, o que é que depois vais fazer? Tem calma, já vamos descobrir.
Até que depois decidi mesmo, eu quero design de moda, eu realmente faço a minha roupa desde pequenina, estou sempre a estragar, diziam eles, a estragar a roupa, estava super avançada para o meu tempo, fiz peças lindíssimas. E eu disse, pronto, afinal design de moda. E os meus pais ficaram um bocadinho preocupados de, o que é que se faz com isto? Eles ainda pensaram costureira, artesã, tipo, isso é uma profissão, designer de moda, eles ainda não estavam bem preparados para isso. Pronto, então fomos à procura, eles sendo professores, queriam saber as universidades em Portugal, quais é que havia e o que é que, há quanto tempo é que faziam. A Universidade do Minho ainda não existia, só havia a de Lisboa e a de Castelo Branco. E depois havia o Modatex, já existe há muitos anos, que era o Citex na altura. E pronto, esses existiam. Ainda me inscrevi para o Modatex, mas depois eu disse, não, eu estou a ver que estas escolas ainda nem sequer viram alunos, eu nem sequer sei se eles têm emprego, então eu própria comecei, ou seja, culpa dos meus pais, quer dizer, que me puseram a pensar nessa coisa, há quanto tempo é que as universidades fazem isto. O que é que eu fiz? Pus-me tão bem e fui ver embaixadas, ainda não havia Google. Não. Então fui ver embaixadas para perceber quais eram os cursos que os outros países tinham e há quanto tempo é que faziam os cursos de design de moda. E comecei a perceber que os outros países faziam isto há décadas, alguns deles quase 100 anos. E eu, bem, se calhar quero aprender é com estes. E pronto, e foi aí que então convenci os meus pais e disse, quero ir para Londres, porque Itália não sabia falar, francês também não, disse Londres, não era pela faculdade em si, era porque era a língua que eu ia conseguir falar. Eu disse, quero ir para Londres. O meu pai, entretanto, depois quis confirmar se eu estava a pensar bem com pessoas que conhecia, e eles disseram que sim, e foi aí que ele disse, pronto, eu não percebo nada disso, mas para mim ninguém manda sem saber fazer. Eu não entendo como é que um designer faz um boneco e depois a costureira é que faz. Eu prefiro, fico mais seguro que faças um curso de um ano de costura e de moldes. Se tudo correr mal, pelo menos isso tu tens na tua vida. E depois então vamos ver essa aventura de Londres. E foi aí, fiz 12 horas porque eu queria acabar aquilo muito rápido, que era para não dobrar o ano. E tive a minha mestre, etc., que era a Escola Europa em Lisboa, e fiz então costura, moldes, e era tudo, era moldes por medida, costura por medida, era como se fosse alfaiataria na altura. Era pegar no vestido da Valentina, agora faz os moldes e agora tenta fazer um igual. Pronto. Quando provei aos meus pais que, se tudo corresse mal, conseguia ser costureira, não havia de morrer à fome, pronto, aí eles disseram, então vá, vamos-te mandar para Londres 2 semanas naqueles intercâmbios, que vem uma pessoa para cá e vamos nós para lá, e tu vais lá investigar e deixar as coisas na faculdade. Então fui, porque antigamente não havia esta coisa de uma pessoa se candidatar online, fui entregar o meu portfólio de costura e de desenhos, porque não sabia o que era um portfólio na altura, e percebi que lá fazia-se o ano zero. Até que o pessoal da secretaria disse assim, olha, eu acho que o melhor é fazeres o Fashion Fall, tens de fazer o ano zero antes de fazeres se queres entrar. Não tens portfólio para entrar, aqui faz o ano zero antes. Eu, isto da faculdade fica enorme, quer dizer, ainda tenho que fazer o ano zero antes do U. E assim foi, entrei no ano zero, esse foi a maior despesa porque ainda não tinha bolsa. Entretanto, já lá em Inglaterra, sozinha, comecei a investigar as bolsas da União Europeia, então já só concluí sempre com as bolsas. São bolsas que não existem agora, há outras, mas aquelas efetivamente eram ótimas porque as propinas de 20 e tal mil euros passavam para 1000. Muito mais fácil, assim já consegui fazer licenciatura, consegui fazer mestrado com a bolsa da União Europeia. Hoje em dia, acho que já não há, não sei como é que se processa. Pronto, qual é o problema das bolsas? Estamos a concorrer para 2, 3 lugares, ainda estamos a concorrer para os 20 e tal lugares da turma, não é? Há um risco, há uma probabilidade muito grande de não ficarmos. Mas na altura eles disseram que eu tinha um dom, que as malhas, eu não precisava de livros, não precisava de nada, que eu fazia coisas com malha como se estivesse a desenhar, e eles achavam aquilo incrível. Como é que aquela miúda está ali, que desenha com malha? Porque eu na verdade não tinha moldes, não? Eu ia fazer, depois ia ver, era a metade, não sei, como já fazia há muitos anos, já brincava com aquilo. E foi por causa desse dom, muito alimentado pela minha família, essas foram as reais professoras, na verdade. Consegui entrar na Central St. Martins, na altura, e depois na London College of Fashion, foi onde me especializei na parte mais tecnológica, das malhas de programação, etc. E pronto, comecei no desfile final, e na altura aprendi imenso, ou seja, foi bom ter tido má nota. Foi um C, não foi um A nem um B, foi um C, estava quase no B, porque no meio disso tudo, o meu pai ficou doente com cancro na minha adolescência, foi aí que veio a depressão toda, não era só por causa das malhas e do corpo.
Ele estava, então fiz este processo todo, fui para Londres e ele sempre a notar o cancro e sempre a fazer quimioterapia, que ainda hoje não conheço ninguém que tenha feito quimioterapia durante 10 anos, só conhecia ele. E ele teve, e aguentou esses anos todos, efetivamente, porque depois ele falecendo, nós não tínhamos dinheiro para continuar lá, e ele teve uma crise muito grande no final da minha licenciatura e eu voltei para trás e disse às professoras, eu vou fazer tudo, eu vou cumprir com o projeto, mas eu quero ir para casa porque eu não me quero arrepender, porque depois não vou passar os últimos tempos com o meu pai. Voltei para casa e andava a fazer reuniões de Skype. Elas nunca disseram, não podes, ou cuidado, vais ter pior nota porque nós não estamos a ver a fazer as coisas, não te estamos a assistir aqui na sala, vai ser diferente, cuidado. Ninguém me alertou de nada, só disseram, claro, sim, não há problema. Conclusão, tinha tido ótimas notas então, também não sabia as regras da universidade, que estavas lá 3 anos, mas só conta a nota da última coleção, portanto todos os trabalhos todos anteriores não contavam para a média, portanto toda a minha média de 80, 90 que eu tinha feito foi para o lixo. Pronto, saí toda perdida. Conclusão, não sei com uma nota assim tão boa, chego a casa e tenho um sermão, e o meu pai não estava bem, então eu não me inscrevi no mestrado. Disse, não, agora preciso de uns tempos em casa, não sei o quê. Chego a casa, levo um sermão descomunal, ele disse, como assim não estás no mestrado? Tu achas que vai haver dinheiro depois? Estas bolsas também já não vão continuar. Ou fazes agora ou não fazes. E para não falar que não vais acabar com essa nota, portanto agora tens que ir assim. Mas esta nota na faculdade que é, já é bom. Assim, não é suficiente. Então, na verdade foi uma grande lição, porque eu disse, mas os professores disseram sempre que estava tudo bem, depois no final não me deram a nota. E ele disse, tu tens que começar a saber lidar com pessoas e ler as coisas de outra maneira. E foi aí com muita razão. E ele disse, tu não viste os trabalhos dos teus colegas, tu não viste aqueles que foram selecionados para o Press Show, que era o show mais importante, tens de estar sempre a ver a tua concorrência. Eles são a tua concorrência. Se queres ser das melhores, tens de ser melhor que a concorrência. Pronto, e o facto, na altura, eu fiquei 2 semanas sem falar com ele ofendida, voltei para trás, fiquei sentada à porta da professora que eu queria para o mestrado, que era da London College of Fashion, que era Susan Ken Jones, neste momento não sei o que é feito dela, que ela era a especialista das malhas. Eu disse, bem, se eu vou a algum lado tem que ser com a especialista de malhas, porque é a minha área, é isso que eu quero. Sentei-me à porta, até ela me aparecer finalmente. E eu disse, eu quero entrar no mestrado, Ela disse, deixa cá com o teu portfólio. E lá foi, ela disse, as candidaturas já fecharam, não sei o quê, mas vou ter aqui uma inspeção, porque efetivamente porque nós lá no mestrado, nós não é como cá, que é pela nota ou pelo que se fez. Nós temos que fazer já uma proposta do que é que vamos fazer do nosso mestrado. Nós temos que já ter um documento a dizer que eu vou fazer um projeto assim assado, vai ser artesanal ou vai ser tecnológico, já um bocadinho parecido ao doutoramento, em que temos que fazer o projeto de tese, em que nós já fazemos um projeto a dizer o que é que vai ser o nosso doutoramento e a nossa investigação. Lá eles já faziam isso no mestrado. E então ela apaixonou-se lá porque ela era de malhas, então também ficou interessada porque eu queria aprender, que eram as máquinas sem costuras, que na altura era uma grande, agora já está a ajeitar, na altura era uma grande evolução programar máquinas sem costuras. E pronto, e lá convenci, e lá entrei no mestrado, fiz o mestrado, e depois já no mestrado já estava mais atenta de deixa ver concorrência. Eu quero chegar ao Press Show, porque o Press Show da faculdade era no Victoria and Albert Museum, que é tipo o museu da história da moda. Eu disse, eu quero me inscrever ali, portanto eu tinha que ser dos melhores. E comecei a perceber que a minha turma, que era mais do digital e das tecnologias, não sei o que, meio que era posta de parte. Eu disse, não posso ser posta de parte. Conclusão, comecei a ver o sistema e aí fui para representante da turma, que era para estar nas reuniões com o reitor, e começar a perceber, depois comecei a perceber que as outras turmas todas tinham apresentações prévias antes da apresentação final aos professores. E tinham já apresentações com comitê, assim, mesas assim, com 5 professores a dar o feedback, quando o trabalho deles estava a meio. Ou seja, os professores meio que já se apaixonavam pelo projeto antes sequer de ele estar acabado. Eu disse, tenho que estar nessa apresentação. Vou aos professores e digo, como é que eu estou naquela, porquê que só algumas turmas é que estão nessa apresentação? Eu quero estar naquela apresentação. Não pode ser só tu, tem que ser a turma toda. Eu, pronto, então é a turma toda. Como é que eu também quero estar nessa apresentação, que era a intercalar? E eles disseram, tens que falar com a outra turma e ver se eles te deixam, porque eles é que organizam tudo, nós só vamos. E eu, está bem, então fui lá à outra turma e a outra turma disse, olha, tratas das comidas e dos modelos, nós só aparecemos e assim já podem vir. E eu, está bom.
à rua buscar modelos, fui buscar comida e pronto, e lá conseguimos, e assim a minha turma já fez parte dessa apresentação, que fez toda a diferença, porque assim o júri, que era o que selecionava para ir ou não, já te deu feedback e tu já sabias com aquele feedback se tinhas que melhorar ou não o teu trabalho para aquilo que tu querias, que era chegar ao Vitória Náutico Museum. Conclusão, consegui, na altura até consegui duas coisas, porque fiz realidade aumentada e 3D e multipisos ao mesmo tempo, para além das malhas, então tive o Vitória Náutico Museum e tive o Victorian House, que era só exposição. O aluno ou tinha o desfile ou tinha só exposição do seu trabalho. Na altura eles não quiseram perder a exposição que eu tinha montado também, então acabei de ficar com os dois, que foi ótimo. Mas lá está, foi esta coisa de entender o sistema, em vez de uma pessoa de fazer coitadinho, não é? De tentar entender o sistema e jogar com ele. E decidimos se queremos ou não jogar o jogo, não é? Pode os nossos pilares, ou aquilo que nós acreditamos, podemos não querer jogar o jogo, ou aquilo que o jogo nos traz não é assim exatamente aquilo que nós queremos. Naquele caso é. E pronto, e foi assim. Comecei a marca já em Londres, ainda tive 2 anos para marcar lá. Depois, simplesmente a fazer a Semana da Moda de Londres com apresentações, ou nunca foi com desfile, foi com apresentações ou exposições. Fazia a Semana da Moda de Londres, fazia a Paris, vendia a coleção. E aquilo durante alguns anos funcionava muito bem e eu vinha com muitas vendas. Portanto, empresa de uma pessoa só, na altura o sonho era possível. Ele continua a ser possível, dentro do e tinha o ateliê em casa, onde eu vivia, onde o pessoal ia todo me ajudar para fazer com que a marca acontecesse. E aquilo, na verdade, durante 2 ou 3 anos, eu tive, no último ano já estava entre Portugal. Entretanto, o Portugal Fashion, neste caso o Miguel Flor, ficou a saber do meu trabalho e convidou-me para entrar no Portugal Fashion. E eu vim, já tinha a coleção feita, estava tudo preparado, era só vir, trazer o meu trabalho e fazer o desfile. E desde então estou no Portugal Fashion com o desfile e todos os anos sou convidada. E pronto, entretanto, com o Portugal Fashion e sozinha, viajei pelos 5 continentes, já vestimos imensas artistas ou celebridades. Nesse sentido, não sou das marcas mais focadas nisso, porque as minhas peças demoram muito tempo a fazer e custa-me imenso dar coisas de graça. E confesso que em 2013, com o nascimento do Instagram, eu comecei a ficar com a dificuldade, ou seja, até 2013, o mérito, o esforço, uma pessoa ser bem preparada, fazer o lookbook, fazer a feira, eu sentia que a meritocracia ainda funcionava no sistema da moda, se é que isto faz sentido. Hoje em dia é preciso um arcabouço financeiro muito grande para jogar o tal jogo, neste caso das redes sociais e do sistema, e damos muita coisa de graça, que eu acho uma injustiça, porque normalmente estamos a dar coisas de graça exatamente a quem pode pagar, que é o que mais nos custa. Não pode pagar pela não paga. Não é? Pronto. Em Portugal deixei um bocadinho de jogar esse jogo, porque percebi que a minha cliente não era por isso que me estava a procurar, nem era por isso que estava a comprar. Portanto, eu estava ali a despejar o dinheiro em marketing e comunicação, ao dar peças às influências, etc. E depois, a maior parte das vezes, por exemplo, a Cristina Ferreira usou 2 vezes as nossas coisas. Eu fiquei com a caixa cheia, mas ninguém comprou. O público dela não é exatamente o meu público, ou para o valor que as peças têm. Ou não entendem o valor e o trabalho que tem em cada uma das peças, então acham que aquilo é uma roubalheira, estão no seu direito, pronto. Ou então, na verdade, também não têm capacidade financeira. E então comecei a entender que não era aquele canal do meu, pelo menos o das malhas, visto que não faço roupa para casamentos, nem eu faço roupa de gala. Se a pessoa tiver estilo, vou usar aquela roupa de gala assim, com os meus dourados e com os meus pretos. Aquilo eu vou para casamentos com a minha roupa, portanto, acho que isso é possível. Agora, depende do estilo de cada um, não é? Agora, que é o que eu vou mostrar um bocadinho, mais ou menos onde é que nós estamos nos últimos anos. Isto foi um bocadinho do curso até aqui. Entretanto, em Portugal já estive no Porto, já estive na Maia, já estive no Famalicão e agora estou em Guimarães. Temos a nossa loja ateliê até ao final de julho, em Guimarães, no centro histórico, ali mesmo atrás da parede que diz aqui nasceu Portugal, está a nossa lojinha. Nós estamos a trabalhar lá dentro e estamos a construir a coleção para o Portugal Fashion, que vai ser agora no dia 4 de julho. E agora vou partilhar os outros projetos e aquilo que nós estamos a fazer também, seja lá ou fora,
e o que é um bocadinho do futuro da Susana Betancourt, que vai mudar aqui um bocadinho nos próximos tempos. Então, para mim uma das missões da minha vida é este conhecimento que me foi passado tão naturalmente só pelas minhas férias e pela vida que eu tive e pelo meu desejo de aprender, não é? Eu gostava muito de tentar passar isto para as novas gerações e estou cada vez mais interessada em entender como é que eu posso comunicar com as novas gerações, como é que eu posso fazer com que elas queiram isto, mas também acho muito importante, que entretanto cheguei à conclusão que nós em Portugal não registramos os nossos lavores. Nós temos um grande problema, ou seja, quando pensamos nos livros, nas publicações, na investigação, por exemplo, o nosso doutorado, a investigação e os livros costumam sempre começar pelos académicos, por mais que nos custe. E se nós vamos ver os designers estrangeiros e procurarmos pesquisas sobre Margiela, Alexander McQueen, agora aquelas marcas todas de Instagram, Nude Project, etc., que são estes fenómenos que de repente são marcas de 50 milhões, não é? Em poucos anos. Existem não sei quantas pessoas a estudar estas marcas e a registar o que é que elas fizeram ou a tirar dados daquela situação. Nós em Portugal somos muito pouco orgulhosos porque, para já, temos o doutoramento, ele se existe há 10, 15 anos em Portugal, deve ser mais ou menos isso, de design de moda e, na verdade, o facto de não registarmos e de não termos livros, nós temos os nossos lavores. É um livro assim, um calhamaço lindo, eu já tenho 2 que comprei, um foi-me dado pela minha tia, o outro eu comprei numa feirinha que vi de rua de pessoas que estavam a vender os livros em segunda mão e disse, está aqui outra vez, quero. E comprei, porque tenho medo, porque o outro, de tanto usar, já está a ficar gasto com machas de café e não sei o quê. Então comprei o segundo. Esse livro acho que não é publicado desde os anos 80, 90. Não existe, não é modernizado, não é escrito. É como se como se os nossos lavores portugueses não estivessem a ficar no mapa. Depois, pior, nós não temos dinheiro, nem dinheiro de investigação para aí. Ou seja, o que é que eu sinto? Quando eu estava a sair da faculdade, havia um projeto incrível em Manchester, que eram 3 investigadoras de doutoramento, que entretanto tinham conseguido 5 milhões na altura de libras de fundos, era 4, 5 milhões, qualquer coisa assim, para, durante 5 anos da vida delas, aquelas pessoas tinham o seu ordenado, viagens, tudo o que precisassem. Porquê? Eles tinham chegado à conclusão, na altura 2010, 2011, estava a ser mestrado, eles tinham chegado à conclusão que, mais ano menos ano, todas as pessoas que tinham livros de lavores e de técnicas inglesas em casa, eles estavam a ficar inacabados porque as pessoas, entretanto, a geração a seguir, aquelas senhoras ou aqueles senhores já não tinham interesse, um bocadinho como o senhor Bessa do Porto, que me entristece, que ele tem uma cave com peças e máquinas todas, daquelas máquinas manuais, que é a melhor forma de aprender malhas. O senhor ainda no outro dia teve um ataque cardíaco e eu pensei, pronto, é desta que eu vou deixar de ter alguém para me arranjar as máquinas, estou lixada. Correu tudo bem, o senhor voltou, mas os filhos não estão nada preparados para quando acontecer alguma coisa ao senhor Bessa, e aquelas peças todas, é que já não se fazem. Eu preciso que alguém guarde aquilo. Eu estou mesmo a ver que vão derreter aquilo tudo e vão fazer ferro, não sei. Mas a Faculdade de Manchester na altura pagou o doutoramento destas 4 estudiosas e elas tiveram a recolher das casas inglesas todos os livros, mais alguns, para fazer uma biblioteca online e para fazer uma biblioteca física e não perder o registro desses lavores. Em Portugal nós estamos a ficar sem os livros porque eles não repetem, eles não são publicados novamente e a maior parte das nossas senhoras depois não há ninguém na família, tipo, isto é tudo livro, já é tudo para o lixo. Não é? A minha tiazinha passou-me a mim, eu fiquei com a oliva, eu fiquei com a máquina de malhas, mas e as outras tiazinhas todas estão a passar a quem? Não estão. Aquilo está aí para o lixo, ou ir para aquelas remar da vida, de certeza. E nisto nós estamos a perder o registro do que é que nós somos, os nossos lavores à nossa maneira portuguesa. Tivemos umas senhoras, dando sábado domingo, não pagas por nenhum fundo europeu, nem por nada, porque não havia. Foi o Lambotan que
que pagou estas senhoras a publicação do livro para o livro existir, porque o Lambotin tem uma paixão pelos nossos lavores e costuma fazer parcerias em Portugal. Descobriu, alguém lhes falou que havia duas senhoras, por conta delas estavam a investigar as rendas de belos portuguesas e a registar a diferença, os vários centros de renda de belos, a diferença entre eles e a registar as pecinhas todas. E fizeram um livro. Não foi o governo, não foi o Lambotin, um designer de fora, que pagou e disse: eu quero que este livro exista. Eu acho que ele ainda não foi publicado. É isto. Ou seja, foram feitas algumas cópias, certamente dadas a não sei quantas pessoas importantes, ele não foi massificado, ele não foi comercializado, é como se não existisse. Na verdade, ele existe para mim porque eu tenho, porque elas são umas fofas, mas a maior parte das outras pessoas não têm. Para não falar que eu reclamei que a renda deles dos Açores não estava lá. Mas não existe renda deles dos Açores. Existe que eu aprendi a renda deles dos Açores. Claro que existe. E tem um ponto diferente dos que tem cá. Aonde é que a renda de Belos dos Açores foi parar? Ao Brasil. As nossas açorianas emigraram para o Brasil e criaram lá um centro de artesanato de renda de belos. Ficaram elas com a maneira açoriana de fazer renda de belos. Nós nos Açores já não temos a Associação de Renda de Belos, já não temos sequer a Associação dos nossos bordados açorianos, daqueles vários tons de azul. Não existe já a associação, já não existe a loja, já não existe nada. E eu não sei o que é que se vai passar. Se falamos, já tentei falar também com a variadora da arte e cultura, e ela diz: não temos apoio, não temos orçamento. É isso que vai tudo. Portanto, a minha paixão a nível de vida é que, pelo menos, já que não consiga grandes livros, e não consiga registar, e não consiga salvar estes nossos valores, mas pelo menos passar um bocadinho a nossa tradição para as gerações novas. Sinto que temos que modernizá-la, senão eles ficam meio aborrecidos, porque eles agora aparecem-se muito rápido, mas temos que fazer um vídeo de tudo. Passos, revistas e coisinhas não funcionam, tem que ser um livro. Se bem que no outro dia tivemos uma grande conquista com uma menina minha que eu disse: eu sei que tu aprendeste no vídeo, eu mandei-te o vídeo, mas as senhoras do lar estão habituadas a revistas. Eu preciso que tu ponhas o crochê como as senhoras do lar estão habituadas a fazer, que é com as instruções dos pauzinhos e das bolinhas. Eu disse: está aqui, isto é o que cada bolinha e cada tracinho quer dizer. Por favor, agora, a nossa flor faz as instruções como é que as senhoras vão perceber, porque os vídeos elas não têm paciência para vídeos. Mas é tão fácil no vídeo, não é? Uma pessoa olha para a página e já percebeu como é que faz. Eu tenho que ver um vídeo de 15 minutos para perceber como é que ela fez a flor. Não gosto muito mais de uma revista que põe aos pauzinhos e eu já sei como é que vou fazer. Mas pronto, sou eu que aprendi com livros. Pronto, estas são as minhas áreas de trabalho, só explicando um bocadinho. Sou muito apaixonada pela circularidade, a reciclagem e mesmo na minha marca eu uso o dead stock das nossas fábricas. Tento fazer os jacardes e o planeamento, tenho um puzzle que eu faço na minha forma de, não posso chamar aquilo de produção, e ontem claramente fiquei a perceber que não posso chamar de produção, porque o senhor da remalhagem disse: mas isto são amostras. Eu sim, não, isto é a minha produção é assim. Não, isto é amostras, eu tenho que cobrar o valor da amostra. E eu fiquei, pronto, foi-se o meu orçamento, não é? Entretanto tive que pagar o senhor, porque ele fez o trabalho. Mas foi-se, e eu percebo a lógica dele, porque eu só faço uma a uma. Ou seja, eu faço painéis, componentes nas fábricas, porque eu não posso chegar a uma fábrica e dizer: eu quero 5 vestidos, 4 camisolas, e depois de repente há uma cliente qualquer que diz: mas eu quero esta camisola, mas com mais, não sei o quê. Eu não consigo fazer isso. Então, há coisa de uns anos atrás, inventei este sistema modular, em que eu faço um plano de componentes, tenho os painéis, com várias larguras e alturas, com os meus padrõezinhos, ou os pontos, ou o que for. Depois tenho os componentes, as golas, os acabamentos, os aviamentos, e depois nós montamos uma a uma e fazemos uma a uma. Por exemplo, vai lá uma cliente e diz: eu quero um casaco deste género, mas com aquele painel. Dá, eu vejo se tem painel em stock e monto o casaco para a pessoa. Portanto, isto acaba por ser customizável dentro daquilo que os nossos componentes são, mas dá para fazermos as peças como as pessoas querem. Pronto. E esta sempre foi a ideia, nunca foi a ideia de massificar a tal ponto que as pessoas perdessem o carinho. Para mim, uma das coisas muito importantes da sustentabilidade é sim a parte social também, claro, e nós, mais no fundo, vocês vão ver a nossa parte social, mas também o de passar valor à peça, seja com a troca, seja com a explicação, seja com, de certa forma, educar a pessoa de como é que aquela peça aconteceu e o processo todo, de forma a que ela ganhe algum carinho emocional àquela peça e não a descarte
como se fosse uma peça comprada no shopping. Esta é uma das minhas ideias da sustentabilidade, é dar valor emocional a peças inanimadas, eu sei, mas dar um valor emocional a algo de forma que a pessoa não tenha a coragem de deitar fora com tanta facilidade. Pronto. E depois temos a parte de, nos dias de hoje é possível, inteligência artificial, programação das nossas malhas China só, e depois temos a parte artesanal. A minha marca é muito esta fusão entre o saber artesanal, o design de moda, porque é este o veículo que eu tenho usado até hoje para expressar a superfície que eu invento, depois eu transformo em roupa, não é? E um bocadinho esta inovação tecnológica. Eu estou sempre entre estes pilares, entre o artesanato e a tecnologia. No início do início, o que eu fazia nas minhas coleções, que se calhar vou fazer outra vez, qualquer dia, eu fazia a parte artesanal toda e depois então fazia já cards ou coisas à máquina que simulassem, continuando um bocadinho o legado da minha tiazinha, de tentar simular uma coisa para que a manual ainda seja mais valiosa que a anterior. Essa supostamente é a lógica. Aqui neste caso, nos últimos anos, como já vos disse, eu tenho estado a tentar dividir o que é manual, o que é feito em ateliê, para ficar totalmente peça única, com um valor acrescentado muito mais alto, mas não temos outra forma, tendo em conta as horas que nós demoramos a fazê-las. E depois, tentar ter algumas, por exemplo, agora isto foi uma parceria com a Tessa Monfort, isto é uma influencer, e é uma influencer que gosta muito de marcas pequenas, artesanato, e ela tem muita paixão por isso. E no caso dela já fez sentido, ou seja, perdi uma saia, mas compraram 3 ou 4 e deu movimento ao site, ou seja, os seguidores dela têm poder económico e entendem e valorizam o nosso trabalho. Temos também depois, em ateliê, esta parte da máquina manual. Eu, quando aprendi as malhas, quando comecei a passar para a máquina, que foi na universidade, nós temos o primeiro ano com a máquina manual, o segundo ano com os dubiês, que já são perto das industriais, a nível de forma de que as agulhas são conduzidas, e depois temos e depois então temos as industriais, não é? E isto tudo só é possível entender como eu entendo as industriais passando pela manual. Ao entender a manual, depois já começamos a perceber como é que as agulhas, como é que passa pela máquina, como é que é dada a instrução à agulha, e então depois a programação vai fazer mais sentido. Pronto. Depois, não quero passar para o próximo. Porquê? Já percebi que o próximo é muito lento. Pronto, este por exemplo já foi o desfile. Não tenho som. Não tenho som, simplesmente, não é? Não tenho som. Pronto, na verdade este desfile foi o primeiro desfile que fiz um bocadinho mais, não posso chamar isto de desfile, na verdade, mas este desfile foi quando eu já não quis fazer exatamente como o sistema, ou seja, que é o desfile normal, os convidados, etc. E o que é que eu senti? Que se calhar para quem tinha nas peças e no tempo que nós demoramos a fazer a peça, eu comecei a achar injusto o tempo que a pessoa tem que olhar para ela no desfile. Eu disse, não, eu quero valorizar muito mais as minhas peças, as pessoas têm que olhar isto de perto, têm que ver isto de perto. Não pode ser um desfile igual aos outros, porque senão eles não estão a entender a trabalheira que nós temos ali. Então, esta foi a primeira vez que consegui convencer o Portugal Fashion, não foi a primeira vez que tentei, foi a primeira vez que consegui. Convencer o Portugal Fashion a fazer uma coisa, mas não exatamente um desfile. E foi aí então que tive, e aqui era o Stop the Clock, na pandemia, depois fez muito sentido esta minha coleção, na altura acho que as pessoas não entenderam logo, eu sentia que esta coisa toda dos telemóveis e das redes sociais, que estávamos embebidos, o dia dura menos. O dia dura menos. Eu não sei explicar, sinto que estamos sempre a correr e que não estamos a conseguir propriamente fazer tanta coisa como antigamente. Se calhar pode ser da idade, porque toda a gente, mas toda a gente sente isso ao longo da vida, e eu, pronto, então se calhar não é do tempo, se calhar não é do telemóvel, é mesmo da idade, eu não sei. Então fiz esta coleção que era o Stop the Clock. A ideia era mesmo esta, tivemos esta banda desenhada em parceria com um desenhador de banda desenhada, em que explicava o conceito e que explicava esta azáfama da correria constante, em que ninguém para propriamente para apreciar, nem ninguém para valorizar nada.
E então eu quis obrigar as pessoas a pararem e a valorizarem. Então, este desfile, que não foi bem um desfile, eu começo por dizer, podem vir assistir as peças mais de perto, isto não é um desfile, isto é para efetivamente uma exposição, as modelos vão ficar quietas, e então, mas depois as pessoas não entenderam bem, porque eu estava a ser conceptual demais, até que eu peguei no microfone, é para se levantarem mesmo, para ver as peças de perto. Então de repente o pessoal percebeu e levantou-se todo ao mesmo tempo. E até ficou este vídeo engraçado com os... de repente toda a gente a vir, porque perceberam o que é que eu estava a dizer. Pronto. Depois, aqui, conseguimos ver um vídeo um bocadinho do processo, é só um bocadinho, do processo da parte destes painéis, destes componentes, em que a grande dificuldade é, nós pomos estas risquinhas na lateral, neste momento já é uma assinatura da marca e já faz, eu posso fazer um preto com risquinhas que entretanto as pessoas acham que aquilo é a Susana Tencourt, ou às vezes vem outra coisa que não é minha e dizem, olha aquela é a Susana Tencourt, eu disse, não, é só uma coisinha com risquinhas, não é? Mas eu gosto que as pessoas já identificam um bocadinho isto e já identificam um bocadinho a marca, e este vídeo mostra um bocadinho isso. O que é doloroso é casar as riscas todas e o padrão todo na vertical, daí que este senhor de remalhados, que era novo a fazer as coisas para mim, me cobrou imenso, que disse, estas peças são muito complicadas, eu pensei, ai meu Deus, preciso tanto que a Susana volte, a Susana, a remalhadeira, que também se chama Susana. Depois temos também esta missão nossa, durante muitos anos nunca foi possível, eu queria muito, ia, ou era com palestras, ou workshops, etc, mas nunca consegui fazer muito, e nós temos esta parceria com o Centro Social de Vila Boa de Quis. Entretanto, também queríamos fazer com a Faculdade Sénior de Martes Canaveses, mas lá está, depois entretanto o desfile está à porta, eu já não consegui dividir a lã por tantas mãos, não é? Porque depois tenho que fazer kits, dividir a lã para cada pessoa ficar com a lã da cor da coleção, com as cores nas certas, não é? E então aí depois já não consegui dividir mais, pronto, portanto, esta estação estamos a fazer outra vez com o Centro Social de Vila Boa de Quis. Entretanto, muito importante, as senhoras vão, obviamente, para a primeira fila do desfile, e isto deu notícias, porque as pessoas acharam super engraçado ter as senhoras do lar na primeira feira do desfile, na primeira fila, e elas super contentes a ver as malinhas delas. Todo o dinheiro destas malinhas vão depois para melhorar, então, ou para elas continuarem com elas, que elas fizeram, na verdade. Dizer, queremos continuar a tratar, então comprar mais lãs, pronto. Ou então para elas fazerem o que quiserem, e o dinheiro vai, efetivamente, para esta iniciativa. Depois, acho que já estás em dúvida. Pronto. Depois, temos muitos parceiros na nossa indústria, como disse, temos esta paixão de tentar usar o dead stock, neste caso com a TR Fil, e vamos fazendo experiências diferentes com os fios deles, que são normalmente para fazer coisas muito mais lisas. E ultimamente temos esta parceria também com, não é bem parceria, porque na verdade é uma consultoria, 2 dias por semana, com a MDM, onde já estou, que é um dos projetos que eu queria perder mais tempo, nesta transição entre inteligência artificial, programação de malhas, e estou a investigar um bocadinho como é que posso fazer esta simulação aos clientes. Aqui ainda estamos um bocadinho para a comunicação, ainda não é muito útil, ainda não conseguimos realmente tirar muito sumo daqui, porque depois isto requer algum investimento e precisamos que o dono da fábrica queira investir na licença, no computador e algumas máquinas disponíveis para se poder fazer testes, o que fica difícil. Nisto, vim parar aqui porque estou a tirar o meu doutoramento na Universidade de Minho, em design de moda. Sou professora da Universidade de Minho, da ISAD, da Lusófona e do Modatex, sempre na minha área das malhas, mais especificamente na Universidade de Minho dou mais áreas porque já estou lá há 10 anos. Então eles já funcionam e eles começam a pôr outras áreas, é normal. E o meu objetivo com a minha investigação é realmente tentar resolver um problema que temos na nossa indústria portuguesa. Eu queria muito e fiz proposta para esta parte da passagem de conhecimento dos nossos lavores, registar os nossos lavores portugueses e tentar fazer este centro. Não foi aprovada essa minha proposta de doutoramento, portanto o meu doutoramento está dentro desta proposta que é a proximidade entre os designers e a indústria de marcas. Ou seja, nós não temos cursos de malhas em Portugal,
não temos cursos para eles entenderem programação industrial e como é que aquilo tudo se comporta dentro de portas. E então temos um fosso muito grande e depois temos um fosso enorme que nós temos os técnicos que estão a aprender nas fábricas, porque eles não há cursos para os técnicos aprenderem, portanto eles estão a aprender a trabalhar, ou seja, eles demoram muito tempo a serem formados, que não faz sentido nenhum, podia ser muito mais rápido. E com essa falta de técnicos nós temos um fosso gigante nas amostras, ou seja, como não está nada profissionalizado, não está nada registado, não está nada... ou seja, os tempos não foram estudados, as práticas não foram amortizadas, então tudo o que é criar uma amostra nova demora imenso tempo na nossa indústria. Então, nós temos um fosso gigante comparativamente à China ou a outros sítios, em que a China vomita 40 a 60 amostras por semana e nós com 5, 6, isto por técnico, e nós em Portugal cada técnico faz uns 5. Os bons. Estamos com um problema, porque eles não são bons. Portanto, alguma coisa estamos a fazer mal, não é? E este fosso faz com que a nossa indústria não ande. Depois estamos sempre a perder clientes porque não fomos rápidos o suficiente a fazer o desenvolvimento. Também é preciso um trabalho comercial de educar o cliente a não pedir tudo e mais alguma coisa porque aquilo custa dinheiro. Eles têm que começar a perceber que, por mais que paguem amostras, aquilo não fica pago. Um técnico é das pessoas mais caras na fábrica. Se eles tivessem que pagar as horas do técnico que ele demorou a fazer uma amostra que depois cancelam, que é o que eu acho que eles deviam ser obrigados a pagar, mas eu não sou dona da fábrica, mas acho que era o justo. Não avançou, não ficaste com a produção. Para aprenderes a não pedir tudo e mais alguma coisa. Pumba, está aqui, só em horas técnicas são X. Mas a nossa indústria das malhas está um bocadinho atrasada. Então agora no doutoramento comecei a entrar neste mundo e estou a tentar perceber, porque pela lógica, os computadores começaram pela primeira máquina de Jacquard na comunicação binária. Não era Jacquard de malhas, mas era igual. E o Jacquard de malhas é binário à mesma. 1, 0, 1, 0, 1, 0. As fotografias todas passam de um computador para o outro, porque a porcaria da comunicação binária. E as malhas são binárias e são matemática. Tudo indica que daria para conectar a inteligência artificial com a programação de malhas. Certamente vou chegar ao final do meu doutoramento a dizer que não é possível. Mas eu vou tentar, e vou tentar estreitar este fosso e esta comunicação, a ver se conseguimos resolver este problema das amostras que temos em Portugal. Que nós queremos, não é nós queremos, nós temos que conquistar as gamas altas, nós temos que fazer gamas altíssimas e na massificação em massa, porque o nosso valor à hora não dá para fazer os preços. Não dá. Eles bem podem virar aquele Excel uma vez, não dá. Eles estão a pagar para as pessoas ficarem com as peças, dependendo das marcas, mas como dá massa e como dá volume, eles continuam a aceitar certos clientes. Mas na verdade, no final, eles estão a ser espremidos e estamos sempre em prejuízo. E nas malhas, que são uma coisa muito técnica, era solucionável. Se tivéssemos o curso de malhas, se tivéssemos os livros de malhas, se tivéssemos as coisas feitas para o nosso país. Era isso. Esta é um bocadinho a minha missão. Gostava no futuro de criar o meu Knitwear Lab e fazer este processo entre inteligência artificial e moda, mas com sempre com o nosso artesanato, porque eu acho que é a base de tudo. Sem fazer à mão, não passa para a máquina, passa para a máquina manual, também não passa para a industrial. E o objetivo era um bocadinho isto, e a minha investigação é esta. Espero eu que depois do doutoramento, que é esse o sonho, eu queria abrir o meu Knit Lab, que estou um bocadinho em dúvida qual seria o nome para ele. Knitwear Lab já existe, Knit Lab já existe, portanto estes nomes todos já existem na Europa, com pequenos ateliês de máquinas, pequenos, não são tão, são pequenos, de poucas pessoas, tipo 4, 5 pessoas, mas têm máquinas, têm tudo, para poder fazer este desenvolvimento e esta investigação de malhas que o nosso